Fala galera, eu sou Alexandre Neves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Studway. E hoje a gente vai estar dando continuidade ao projeto do Michael Scott que a gente está desenvolvendo aqui no canal. A playlist está aparecendo aí para você. Se você não começou, não viu os primeiros vídeos, veja que tá muito bacana. E hoje, o vídeo de hoje é Introdução ao CSS. Para você, meu querido, que não tem conhecimento nenhum de CSS, não sabe nem o que significa CSS, vem comigo que a gente vai estar aprendendo junto aí. Vou estar te passando algumas coisas que vai ser muito boas para você estar conseguindo desenvolver esse portfólio e tá entendendo o que você está fazendo, não só tá copiando ali, beleza? Você vai estar conseguindo entender pelo menos um pouco, pelo menos o básico, para você tá evoluindo aí como desenvolvedor, beleza? Então vem comigo aqui para a tela, a gente já vai estar vendo aqui, ó. Então, como eu te falei, a gente vai estar trabalhando aí com o portfólio, né, do Michael Scott, projeto Michael Scott, e a gente vai estar vendo a introdução aí, né, do projeto Michael Scott, introdução ao CSS. Então aqui a gente vai abordar dois tópicos aí. Primeiro deles, o que é o CSS, certo? E o segundo, como aplicar o CSS. Então, sem mais delongas, vamos lá começar para o que é o CSS, né? Então a gente vai estar trabalhando bastante coisa, como vocês podem ver aí, ó. Tem um diagrama aqui legalzinho para nós estar aprendendo, hein? Então bora lá, começando aqui, o que é o CSS, né? CSS, que preula significa isso, né? Então, eu deixei algumas respostas aqui, um pouco mais simplificadas para vocês estar conseguindo entender certinho, tá? Então, CSS, começando pela sigla. Essa sigla tem um significado em inglês de cascading, acho que é assim que fala, né? Cascade Style Sheets. Em português, na nossa língua materna aí, Brasil, né? Português BR, folhas de estilo em cascata. O que significa essa folha de estilo em cascata, né? Vamos lá, calma aí que já tem outro diagrama aqui do lado para a gente tentar entender um pouquinho, né? O termo cascata, galera, vou deixar aqui bonitinho para você estar vendo. O termo cascata se refere-se à maneira de como as regras de estilização são aplicadas em uma ordem específicas. Beleza? O que seria esse cascata aplicado em ordem específica? O que seria isso? Tá, pera aí que a gente já vai ver aqui, hein? Ó, aqui do lado a gente tem 4 quadrados, certo? Cada um desses quadrados tem uma cor diferente, certo? Ele tem uns níveis ali, até coloquei, só que isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que tem questão de seletores. Então, cada um desses quadrados, ele tem uma cor. E por que cada um tem uma cor, sendo que cada um tem um seletor chamado quadrado aqui? Eles são basicamente os mesmos caras. Aqui que entra a parte do cascata, né? A folha de estilo em cascata. O que acontece? Quando a gente entra aqui, deixa eu dar um zoom maior, a gente está definindo o quê? Que esse elemento aqui, o body, né? Que a gente viu lá na HTML, o que seria o body, que é o corpo ali do HTML, onde vai ficar todo o nosso conteúdo visível ali da página, a gente está definindo algumas propriedades, né? Definindo que ele é display, que ele é flex. Não se preocupe se você não entender o que cada um desses, quando a gente estiver desenvolvendo você vai entender melhor. Procure entender só o básico aqui no caso background. O que seria esse background? É a cor do fundo, tá? A gente está definindo que a cor do fundo é essa cor mais escura, quase a cor que vocês estão vendo aqui de fundo, certo? Então a gente está definindo que essa cor é uma cor mais escura, beleza. Aqui a gente tem o quadrado em questão, então essa cor aqui está se referindo a essa cor aqui de fundo, então ele está aplicando para todo o corpo essa cor, beleza. Se a gente vir aqui, a gente tem quadrado, né? Os filhos desse body, os componentes que estão dentro desse body aqui, ele tem uma div que tem uma classe chamada quadrado. Essa classe quadrado ele também tem propriedades de customização de estilo. Essa propriedade ela define que a cor é branco. Aí você fala, mas caramba, ele está definindo que é branco, mas está azul? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo é justamente a cascata aqui. Vamos imaginar que você... Vou fazer uma analogia idiota aqui. Vamos imaginar que você virou um balde de tinta branco em cima de você, certo? Você vai estar sujo de branco. Se você pegar e virar outro balde de tinta azul em você, que cor que você vai ficar? Você vai ficar azul. Na verdade, você vai ficar azul e branco, né? Porque a analogia é uma porcaria. Mas a cor que vai prevalecer por cima seria o branco. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, a gente está definindo uma width aqui, uma largura
em uma altura de 200 pixels, que justamente isso ele aplica um quadrado, né? Ele está fazendo 200, 200, 200, né? Então tá formando o quadrado, que é isso que você tá vendo. E a gente tá falando para ele aqui, ó, que o básico dele, o quadrado, tem como propriedade a cor branca. Porém, logo abaixo, a gente já joga um balde de tinta nele, né? Aqui é o termo da cascata. A gente já joga um balde de tinta falando assim, ó, o quadrado vai receber azul. Entendeu? Então a gente já fala que a cor é azul e aqui entra a parte do termo cascata. Então a gente já viu, a gente vai voltar aqui depois, não se afobe, tá? Só vamos ler o nível 1 aqui que a gente já deu uma olhada nele. Então é o seguinte, o nível 1, o quadrado inicia com a cor branca, igual eu tinha falado para vocês, porém a segunda declaração sobrescreve a primeira. Então essa declaração aqui, ó, ela vai sobrescrever essa declaração, beleza? Portanto, o quadrado recebe a cor azul, como vocês veem aí, fechou? Então a gente já entendeu aí o que se refere a essa cascata, né? Esse termo cascata. Então bora lá para a segunda questão aqui. O CSS é uma linguagem de programação? Não, cara. Não é uma linguagem de programação. Acabou. É isso. Mentira. Não é uma linguagem de programação. O CSS é considerado uma linguagem de estilo. Você está trabalhando aí com uma linguagem de estilo, estilização, customização, é isso que você está trabalhando. Se um dia você for fazer um concursinho, alguma coisa para desenvolvedor, eu não sei se vai estar uma pergunta tão simples assim, né? Porém, pode ser que caia perguntas desse nível aí, perguntas básicas assim. Então você já vai estar ciente de que o CSS não é uma linguagem de programação. Fechou? Então, próxima pergunta aí. Se ele não é uma linguagem de programação, o que é então? O que significa então que ele é, né? Como que a gente vai alterar aquilo ali, né? Ele é uma linguagem de estilo, então, portanto, o CSS significa que você tem a total liberdade para alterar o layout de uma página web da maneira que você quiser. Exatamente, da maneira que você quiser. Porém, essa maneira que você quer, às vezes não é definida por você, ou às vezes você não tem a total capacidade, vamos dizer, se você está vendo esse vídeo porque você é iniciante, então você não tem a total capacidade de desenvolver do jeitinho que você quer. Ou às vezes você está num projeto e o designer UX ali da empresa acaba falando, você vai desenvolver desse jeito aqui, entendeu? Então você tem total liberdade, porém você faz da maneira que você quiser ou da maneira que alguém ordenar para você, certo? Então vamos tentar ir um pouquinho mais a fundo aí. A fundo não, vamos dar uma esclarecida melhor no que foi dito aqui, né? O mesmo oferece flexibilidade para criar design únicos, adaptados ao gosto de cada um e à necessidade específica de cada projeto. Essa necessidade específica de cada projeto geralmente é de uma empresa que você trabalha, um projeto que você pegou à parte, ou geralmente na empresa que você trabalha tem um design UX e ele vai falar assim, para você desenvolver dessa maneira. Fechou? Então não fica da maneira liberta aí, né? Liberdade para você fazer o que você quiser. Então acaba sendo essa ordem mais específica. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Como esse portfólio do Michael Scott. Esse portfólio aqui, ó, que você tá vendo, bebê. Aqui, ó, que lindão. Esse é o portfólio que a gente vai estar desenvolvendo aqui. E você vai estar aprendendo como que faz essa customização em CSS. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Aqui a gente tem uma customização, a gente colocou um width definido, né? Uma largura aí definida. Um gap entre os parágrafos aí, vocês podem ver. E se a gente vir aqui, ó, quando a gente aperta F2, a tecla F12 numa página, ela abre essa parte aqui, né? De inspecionar, customização, né? Esqueci o nome disso aqui. Parte de edição aqui, dos elementos, né? A gente consegue ver todos os elementos CSS e a gente passar o mouse e a gente consegue ver certinho. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática aqui. Então eu tenho aqui o projeto, né, do Michael Scott, igual vocês estão vendo. Se eu apertar a tecla F12, ele abriu aqui pra gente. Fechou? Cadê? A gente está na parte do console. Se eu vim aqui inspecionar, clique com o botão direito para inspecionar, tá? O F12 já abriu direto no console, que é isso aqui, mas seria a mesma coisa se eu clicasse nessa setinha, visse aqui em elementos, né? Que é onde eu acabei clicando em inspecionar, não é inspecionar o que eu estava procurando aqui, beleza? Então, abriu nessa tela, se eu vir aqui, clicar em elementos,
ele vai trazer essa tela para mim. Aqui é o nosso conteúdo HTML, vai estar aparecendo tudo aqui. Tá vendo quando eu passo o mouse, ele mostra tudo pra gente, ó, tá vendo? Se eu coloco aqui o body, o mouse em cima do body, ele traz todo o corpo do nosso HTML, né? Do nosso site. Aqui ele traz o head, né? Que foi onde eu defini que esse elemento aqui, head, ele ia chamar cabeçalho, né? Aqui ele traz até o nome da classe, que é fácil para você se identificar. Aqui a gente tem o main, o conteúdo principal da nossa página, né? E aqui logo mais a gente tem o footer, né? Que fica logo aqui embaixo. Então, se apertando F12, você consegue ver todos os elementos. E aqui a questão de customização, né? Ó, aqui a gente vê que a gente tem um display flex, não se preocupe com isso. Justify content, align itens, um gap, um right aqui, né? De 80 VH, né? É a viewport em altura, né? Esse VH aqui. A gente define para ele quanto que a gente ia ter. Então, essa é a flexibilidade que você tem aí para trabalhar com o CSS. Fechou? Então, vamos voltar lá para o nosso diagrama e ver o próximo tópico aqui. Então, fazendo um breve resumo, galera, para vocês. Fazendo um breve resumo aí, o CSS dará vida ao seu site, transformando o conteúdo HTML em algo visualmente mais atraente e organizado para os visitantes. Imagine um site sem o CSS. Que porcaria que seria, não seria? Vamos ver como que seria um site sem o CSS, ó. Cadê? Não, é aqui. Deixa eu voltei. Tirar o F12 aqui. Se eu vim aqui... Cadê? No meu código? Se eu vim aqui no meu código e no meu HTML aqui desse portfólio e arrancar esse link aqui, que é o cara que está referenciando, né, exportando minha estilização que eu fiz, se eu apagar, dar um salvar aqui, ó que beleza que vai ficar, galera. Esse é o CSS. Esse aqui é o site sem o CSS. Bonitão, né? Rapaz, ó. Lindo, lindo. Ele já tem algumas coisas padrões, né? Que é definida já pelo próprio HTML, né? Então você consegue resetar e isso aqui consegue ficar pior ainda, tá? Se você resetar. Então você vê que é feio o negócio. Vamos voltar, né? Se a gente vir aqui, voltar o nosso chamada aqui do nosso componente style, e a gente vir aqui para nossa tela, você vê que ele já ficou bonitão aí para vocês, beleza? Então você já viu que o negócio é feio. Deixar aqui, voltar para nossa tela. Então eu coloquei uma analogia aqui, né? Vocês já viram o quanto feio que é, né? Mas eu coloquei uma analogia aqui para vocês estarem entendendo melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Imagine um site como se fosse um livro, né? Eu tirei a foto desse livro aqui que tem aqui em casa, que é o codificador limpo. Então tirei uma foto para fazer uma analogia. Então imagine esse site aqui como se fosse um livro, tá? O HTML seria o conteúdo desse livro, né? Tudo que você vê aqui seria o HTML, igual a gente viu lá quando ele ficou tudo branco. Tudo que está aparecendo é o conteúdo. Porém, o CSS é o design desse livro. Então, o que seria o design desse livro, né? Escolha das fontes, cores, espaçamento, largura, margem, né? Isso aí seria tudo a parte do design, né? E a parte do conteúdo seria imagens, palavras, parágrafos, certo? Isso seria a parte do HTML e isso aqui seria a parte do CSS. Fazendo outra analogia aqui, basta imaginar, né, a capa com apenas os elementos inseridos sem o CSS. Então, se você imaginar essa capa aqui só com HTML, isso aqui seria horrível, né? Jamais ficaria dessa forma. Eu até coloquei aqui, né? Ficaria dessa forma aqui. Seria uma coisa feia. Então, eu até coloquei aqui, né? O Munda da web é mais bonito com CSS. Uma brincadeirinhazinha que eu fiz aqui, né? Porém, é verdade. O mundo com CSS, o mundo da web com CSS ficaria mais bonito. Fechou? Fechamos esse tópico. Vocês entenderam o que é o CSS, para que ele serve? Então, bora para a parte de como aplicar o CSS. Como se aplica, né? Então, bora lá. Aqui, o conteúdo vai ficar um pouquinho mais difícil para quem não tem conhecimento nenhum,
tá? Então vamos lá, então procura focar aí, anotar se você está anotando ou rever esse vídeo várias vezes. Então existem várias maneiras de se aplicar o CSS a um documento HTML, beleza? Quais são essas maneiras de aplicar o CSS em um documento HTML? Primeiro, a gente começa pela regra, tá? A gente começa pela regra. Como que a gente vai aplicar? A regra define o estilo que vai ser aplicado no documento em questão. Então eu coloquei um exemplo aqui de um estilo que vai ser aplicado no elemento em questão. O que seria esse elemento em questão? Voltando para cá. Vamos voltar para cá. Os elementos em questão são o quê? São header, são main, são section, strong. Cada um desse aqui é um elemento HTML que a gente pode aplicar um CSS. Pode ver que aqui tem essas classes. Essas classes são o quê? São os seletores que a gente está aplicando um estilo diferente para cada uma delas. Fechou? Então esses são os elementos em questão que a gente se refere ali. Então começando aqui por o elemento body. O que é esse elemento body? Isso aqui é um seletor. E o que é um seletor, Alexandre? O que é um seletor? O seletor é usado para selecionar uma ou mais elementos em HTML, aos quais você deseja aplicar um determinado estilo, que é o que eu mostrei ali para vocês. Existe alguns tipos de seletores, tá? Esses tipos de seletores que a gente tem, eu vou abordar alguns deles aqui. A gente tem um seletor de elemento, né, que seleciona todos os elementos de um tipo específico, que é exatamente isso aqui. Esse body, ele é um elemento. Ele é um elemento do quê? Um elemento HTML. Então a gente está falando aqui, ó, esse body aqui, ele vai ter uma chave, né, que sempre tem que ter chave, e vai estar dentro desse escopo, vai ter propriedade e valor. Essa propriedade e valor é a parte da customização de estilo, tá? Então o que esse elemento body aqui, o que esse seletor está fazendo? Ele está pegando a propriedade de fundo, background color, que é a propriedade de fundo, e aplicando uma cor 2C, 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 hashtag 2C, 2C, 2C. O que é essa cor 2C? Eu já falei pra vocês, é tipo essa corzinha aqui, tá? Eu coloquei em laranja só pra dar uma destacada, mas não é essa cor. É como se fosse essa cor aqui que eu tô passando o mouse. Então a gente tá falando para que esse elemento aqui, toda vez que a gente chamar um elemento e a gente passar uma propriedade aqui dentro dela, a gente está especificando para todas elas. Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Vamos pegar, deixa eu ver, aqui, a gente tem o conteúdo A, né? A gente tem o A aqui, o elemento A, e a gente está passando esse cara aqui, essa classe. Toda vez que a gente passar um conteúdo A, essa classe, a gente vai estar aplicando o CSS justamente do que a gente passou aqui. Se a gente passar só esse conteúdo, todos o A vai receber aquele conteúdo que a gente passou, aquelas propriedades em CSS que a gente passou. Beleza? Ficou claro? Se eu chamar uma div, né? Deixa eu pegar esse elemento aqui do quadrado, que está um pouquinho mais fácil. Tá vendo? Todos esses divs aqui, se eu falar, ó, quero que todas essas divs sejam da cor branca. Se eu passar para ela a cor branca para todas essas divs, ele vai receber em todas. Certo? Eu vou lá no meu CSS, falo assim, ó, o elemento div recebe a cor branco, background color branco, ou recebe o background color, que é exatamente esse que a gente está passando aqui. Ele vai receber todos os elementos div, vai receber esse cara aqui, a não ser que ele tenha algo em cascata, igual a gente viu ali. Ele vai receber o branco, a propriedade padrão, porém pode ser que alguns caras abaixo mudem a cor dele. Fechou? Acho que ficou claro. A gente tem o seletor de classe, né? O seletor de classe é o que? É aquele seletor que a gente mostrou aqui. Ó, aqui eu tenho um quadrado, isso aqui é uma classe. Então, o que eu estou fazendo aqui no CSS? A gente está pegando todos os quadrados, aplicando uma customização básica nele. Então todos os meus quadrados eles vão ter essa largura, essa altura, ele vai ter essa margem, vai ter essa margem top, né, margem do topo, e vai ter essa cor. Então a gente está aplicando para todas as classes daquele seletor essas propriedades de CSS específica, beleza? E o próximo é o seletor de ID, seleciona todos os elementos com o mesmo ID. O que seria esse ID? Voltando para cá, a gente tem, deixa
Deixa eu ver, eu vou vir aqui no quadrado que tá mais fácil para vocês entenderem. A gente passa um ID aqui, ó, para esse elemento, certo? Passamos um ID, quando a gente vai alterar o CSS desse cara, a gente tá falando assim, ó, o meu seletor aqui é um ID. A gente define um ID pelo quê? Pelo esse hashtag aqui para acessar ele. Então a gente tá falando assim, ó, todos os meus IDs quadrado especial vai ter a cor vermelha. É onde ele muda a cor vermelha lá. Fechou? Estamos entendidos? Então vocês entenderam o que é um seletor. Fechou? Então, passando para o próximo aqui, em questão de existem várias maneiras de se aplicar o CSS, a gente vai para as formas de aplicar aqui, né? A gente viu a questão da regra, mas a gente vai ver aqui as formas de aplicar esse CSS. A gente tem um cara que chama CSS interno, maneiras de aplicar, CSS externo e CSS inline, tá? A gente tem essas três maneiras de aplicar o CSS e a gente vai ver cada uma delas. Fechou? Então, vamos para o primeiro aqui, CSS interno. O que é o CSS interno? É onde colocamos as regras do CSS dentro da tag style, na seção do seu HTML, a seção read do seu HTML, beleza? Aqui eu coloquei um exemplo de CSS, né? Então a gente tem a tag read, né? Que está dentro do nosso HTML, importante. Você tinha que ter visto a aula de introdução ao HTML para estar assistindo essa. Se você não assistiu, pausa, assiste lá, depois volta aqui. Fechou? Então o que ele fala? Que a gente pode colocar o CSS dentro do nosso documento HTML. Fechou? Essa é a forma interna. Então como que a gente faz isso? Chama o read, dentro do read a gente chama o style e dentro do style a gente passa todas as nossas regras e propriedades do CSS em questão que a gente quer alterar. Fechou? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui em cima, né? Que a gente estava comentando. Então a gente está chamando ele aqui dentro. Então a gente está definindo que aquele documento HTML, o body vai ter essa cor aqui. Isso é o interno. Porém, não é muito recomendado que você use o interno. A não ser que seja uma coisa muito básica ali, que só tem uma, duas linhas, mas mesmo assim, cara, cria o externo. Cria o externo porque amanhã vai ter uma coisinha só, depois de amanhã vai ter duas, depois três, aí você já viu, né? Já viu e começa... Vamos pra prática aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Cadê? Eu tenho o exemplo de CSS que eu preparei aqui pra vocês. Esse exemplo de CSS, ele tem 78 linhas, certo? Ele tem um CSS interno. Então a gente está vendo aqui o CSS interno. Eu vou dar até um mais aqui para vocês verem. Vou fecharem aqui. A gente tem o documento CSS aqui, ó. Tá vendo? Tem toda a customização desse CSS aqui dentro. A gente tem a seção, acesso a seletores de elemento. A gente tem acesso a seletores de classe. Tá vendo? Só não tem acesso a ID. Beleza? Mas vocês já viram que com o ID, se fosse o ID aqui, ia ser um hashtag aqui no lugar. Então, beleza. Aqui, a gente está com o documento style dentro do CSS. Então, ele é interno. Fechou? Se esse documento fosse um pouco maior, né? Aqui eu já considero um pouquinho grande, né? Porque é um sitezinho bem basiquinho, né? Uma coisa bem simples que era para demonstrar para vocês. Vamos supor que amanhã isso aqui comece a tomar uma proporção grande. Isso aqui já tem 78 linhas. Para você ler um código e entender ele tudo certinho, isso aqui já começa a ficar chato, né? Você pega aquilo lá, 1000 linhas de código, você já fica desanimado, cara. Já não dá. Então recomendo a colocar esse arquivo dentro de uma pasta chamada style.css. Fechou? Separadamente. Isso aqui já resumiria. Aqui, ó, isso aqui de 78 ia para 31 linha. Ah, eu preciso alterar só uma coisinha dentro do HTML. Não é nada de customização de estilo. Então, para que eu vou ter tudo isso aqui? Na hora que eu abrir eu vi 100 e poucas linhas, vai me dar preguiça de ler tudo isso aqui. Tá ligado? Então, se separa o conteúdo que você vai ser mais específico na hora de trabalhar e vai te ajudar a ser mais produtivo. Fechou? Vamos imaginar que esse cara aqui, ó, esse é a parte do portfólio, tá, galera? Ele tem 136 linhas. 136 linhas. Quando a gente vem pro style dele, tem o style um pouquinho grandinho, isso que é uma página. A página principal, a página inicial. Ele tem 241 linhas. 241 linhas mais 136 dá mais ou menos 377 linhas de código.
Se esse documento style aqui, ele vem se esse documento externo de estilização vem para o meu HTML, e ele vira um documento externo, isso aqui ia ser um documento de 377 linhas. Isso já começa a ficar grande e ruim de você trabalhar, beleza? Então não recomendo, vamos trabalhar com o externo. No nosso projetinho a gente vai trabalhar com conteúdos externos, beleza? Então já que a gente está falando de conteúdo externo, vamos ver o nosso querido aqui, né? CSS externo. A gente já deu uma breve ali do que seria. Então bora lá. É criado um arquivo separado que geralmente é chamado de style.css, onde vinculamos esse arquivo CSS ao arquivo HTML através da tag link, tá? Que é aquela tag que eu tirei e mostrei para você, que também é chamada dentro da seção head, certo? Então, pegando um exemplo aqui para a gente ver, a gente vê a tag head aqui e logo embaixo a gente vê a tag link, que está dentro do escopo do head. Ó, tá vendo que está dentro? Tá aqui dentro, ó. E a gente relaciona a um documento de estilização na style sheet e pega o local desse arquivo, né? style.css, que é onde vai estar esse arquivo. Então, a gente só fazendo isso, a gente já consegue linkar esse style, né, diretamente com o nosso HTML. E aí, galera, precisou alterar a estilização? É só ir no documento style, fechou? Esse documento style, para mostrar para vocês, Ctrl B aqui, a gente tem aqui, ó, documento style. Deixa eu fechar esse aqui. Documento style tá aqui, ó, com todas as nossas propriedades do CSS. Fechou? Vai estar tudo aqui dentro, que vai estar sendo chamado aqui. Se eu tirar isso aqui, o site fica branco, igual vocês viram, porque ele não está relacionado. Ele não está. Mas cadê a estilização? Ele não está. Então, eu não vinculei, eu não exportei essa estilização, então ele não consegue. Então a gente tem que usar aquela tag ali do CSS. Fechou? Voltando para cá, vou voltar isso aqui. Salvei. Vamos lá para nós. A gente já entendeu o que é esse documento externo. Agora a gente vai para o próximo aqui. O último é o CSS Inline. O que é esse CSS Inline, galera? CSS Inline, galera, é o seguinte. Não tem o nosso CSS interno, esse carinha aqui, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Esse CSS Inline, ele aplica o CSS diretamente em um documento, em um elemento, utilizando o atributo style, né? Então a gente tem um exemplo aqui, a gente tem uma div, onde a gente pega esse style, chama essa propriedade style e aplica as nossas propriedades de estilização, onde esse carinha aqui ia ter um background escuro, certo? Que é o que a gente está passando aqui. Também não recomendo, sabe por quê? Vou te dar um exemplo, voltando lá para o código. A gente tem esse cara aqui, né? Vamos pegar, vou ir para a parte do quadrado. Vamos para a parte do quadrado. Estamos aqui no quadrado. Vamos supor que eu quero que esse body aqui desse quadrado, né? Deixa eu até customizar. Não vou para o quadrado não, galera. Eu vou para o nosso do Michael Scott mesmo, né? Já que vocês vão mexer, já é bom você estar vendo ele. Então, tô aqui no quadrado. Eu vou colocar um CSS inline. Vou colocar aqui style, né? Vou chamar a tag style e vou colocar que eu quero que o background dele seja, vou colocar rosa. Vou colocar um rosa aí. Que rosa para ser destacado aqui. Beleza. Hoje eu só preciso disso, né? Vamos supor que hoje eu só preciso dessa alteração. Beleza. Quando eu venho para o meu carinha aqui, ele tá rosa. Ele sobrescreveu o meu arquivo CSS. Então ele é um nível a mais, certo? Ele acaba sendo um nível a mais ali. O que acontece? Amanhã você precisa fazer outra alteração, né? Amanhã você vem, você precisa fazer outra alteração. Então vamos vir para cá. Precisei fazer outra alteração? Vou vir colocar aqui, vamos supor que a cor do texto, as cores do texto, eu quero que seja hashtag 90, não, rosa não, né? Vamos colocar preto. Preto é 00, gente. Vamos colocar que seja preto. Colocamos a cor preta. É mais uma propriedade inline, né? Se a gente vir aqui,
Se a gente vir aqui, trocar, tá tudo preto. Por que esses caras não estão preto aqui, ó? Branco, branco, branco. Por que esses caras aqui, eles têm a parte do seletor important? A gente vai estar vendo isso aqui, tá? Então, coloquei mais uma propriedade. Eu disse que lá todo body vai receber um conteúdo preto. Da cor preta. Amanhã, você vai vir e vai precisar de outro cara aqui. Depois de amanhã, você vai precisar de outro. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Isso aqui, daqui a pouco tem 10 linhas de customização. Certo? E essa customização inline aqui, ele costuma sobrescrever, ele é um nível acima da sua customização externa. Então isso aqui já começa a se tornar um problema. O que acontece se eu for no meu documento e tirar o background? Não acontece nada. Por quê? Porque ele é um documento acima, ele sempre vai prevalecer essa propriedade aqui. Então não recomendamos fazer isso, tá? Precisou de alguma coisinha? Cria um style, a gente vai aprender a fazer certinho, exporta e chama dentro desse style aqui. Acabou, morreu, certo? Voltando um pouquinho, conversamos todos esses tópicos aqui, certo? Conversamos tudo bonitinho, só que agora eu quero abordar uma coisa com vocês a respeito do seletor. Seletor, a gente falou um pouquinho dele aqui, né, do seletor, falamos sobre as classes. Eu quero voltar um pouquinho com vocês, tá? Vamos voltar um pouquinho para a gente finalizar e fazer alguns testes. Falei que eu ia voltar aqui, né? A gente tem alguns níveis, certo? Temos alguns níveis aqui. A gente tem um seletor de classe, de elemento e de ID, certo? Questão de níveis de prioridade, né? Que a gente vai estar vendo. Níveis de prioridade. Esse nível aqui é o nível padrão, certo? A gente estabeleceu uma classe, chamou para suas propriedades e ele recebeu essa propriedade branca. Porém, ele é sobrescrito aqui por causa da cascata. Mas e aqui? Por que eu só não passei o quadrado? Você fica essa questão, né? Aqui a gente tem outros elementos dentro da estilização, né, do CSS, outras propriedades que a gente pode ter ordem de especificação. O que são essas ordens de especificação? Quanto mais a gente especifica algo dentro do CSS, mais prioridade esse documento vai ter, esse elemento vai ter em questão de customização. Então o que a gente está falando aqui? O que a gente está falando nesse cara aqui, ó? Que o elemento pai, quer dizer, que o filho, dentro do elemento pai, o filho 2, exatamente o filho 2 dentro do elemento pai, qual que é o filho 2? É exatamente esse quadrado aqui, ó. Então o elemento pai é o body, então dentro do body, o filho dele vai receber uma cor verde. Certo? Isso aqui é um grau de especificação. Então o que aconteceu? A cascata foi aplicada justamente aqui. Então ele iniciou com a cor branca, ele passou a ser azul, certo? E depois ele passou a ser verde porque sobrescreveu aqui, jogou outro balde verde por cima, certo? Porque eu fui mais específico, beleza? Aqui a gente já entra naquele tópico. O grau de ID é muito maior do que o grau de classe. Ele é muito mais forte, né? Vamos colocar aqui, ser um pouco mais técnico no que eu vou dizer, né? O nível o nível 3, que é o grau de ID, ele é iniciado com o nível 1. Porém, ele é sobrescrito pela cor vermelha, pois estou passando o objeto ID tendo maior especificidade do que uma classe. Então o objeto ID ele tem maior especificidade do que uma classe. Certo? Estamos entendidos? Fechou. Aqui embaixo, ó, a gente já tem um cara que eu já tive muito problema com ele, cara. Esse important aqui, ó. Esse important, ele prevalece todos os outros. Ele prevalece todos os outros. Esse important aqui, ó, ele inicia com nível 1,
porém é sobrescrito pela cor amarela, pois estou passando o important e ele sempre prevalecerá independentemente das outras regras, certo? Então se a gente vir aqui, né, vamos fazer uns testes agora. Cadê? Estou aqui. Vamos fazer um teste nesse carinha aqui? Eu estou no projeto Michael Scott. Eu vou definir que o body, né, lá do meu projeto, aqui, o elemento, ele fala que a cor é preta, né? A cor primária aqui que eu defini é preta. Se eu colocar um important aqui, que cor que vocês acham que ele vai ficar? Porque o style inline, ele prevalece o style exportado, né? O style externo. Então ele prevalece. Que cor que vocês acham que ele vai ficar quando eu colocar o important? Ele vai ficar rosa ou ele vai ficar preto? Para você que respondeu que vai ficar preto, parabéns, você tá certo. Vamos ver? Quer dizer, parabéns, você está prestando atenção, né? Ficou preto, certo? Ele prevaleceu. E agora, se a gente vir, deixa eu voltar para cá. Se a gente vir e colocar o important também aqui, que cor que ele vai ficar? Eu deixei o important lá. Se eu colocar um important aqui, que cor que vocês acham que vai ficar, rosa ou preto? Para você que respondeu rosa, parabéns! Você está prestando atenção na aula, certo? Então se eu vim aqui, ficou rosa. Por quê? Níveis de especificidade. Fechou? Então, o carinha que é o important, ele prevalece todos os outros. Fechou? Então, como ele prevalece todos os outros, é bom você ter um arquivo externo e lá você só deixa importante as coisas que você não quer que sejam mudadas de jeito nenhum. Evitem usar esse important, que pode dar muito problema, tá? Então se eu vir aqui, eu vou tirar esse carinha aqui, né? Vou deixar como ele estava originalmente. Fechou? Bom, galera, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Do fundo do meu coração, estou tentando fazer um conteúdo legal aqui para vocês, tentando ser o mais flexível possível em questão de pessoas que têm um maior conhecimento, pessoas que não têm conhecimento nenhum. Estou tentando especificar isso aqui melhor. Então, se você gostou, deixa aquele like, curta, comenta, compartilha. E escreve aí nos comentários, galera, o que vocês estão achando, o que vocês aprenderam, o que você não sabia, tá ligado? E coisas que você quer que eu melhore e trago aqui pro canal, que isso é de extrema importância, tá? E eu quero deixar um adendo aqui, o próximo vídeo, o Vinícius, meu parceiro aí do canal, vai estar ensinando vocês a como criar o README lá no GitHub. O que é o README, galera? Olha aqui na tela para você estar vendo, esse é o README. Aqui tem falando tudo sobre o seu projeto, o que ele é, né, bonitinho, ó, projeto para você começar a impressionar nas vagas de emprego. Ele deixa aqui as principais ferramentas, tem tudo uma documentação do que é o seu projeto. Isso aqui para galera que quer contratar, eles vêm aqui no seu GitHub para ver as coisas que você produziu. Isso aqui é excelente, galera, tá? Então a gente vai estar fazendo isso aí para aí sim a gente começar a desenvolver aquele portfólio que vocês estão vendo ali. Fechou? Então a próxima aula é de GitHub. E a próxima a gente já começa a botar a mão na massa. Você vai aprender aqui com o GitHub a subir, fazer pull request. Vai ficar a sua timeline bonitinha. Deixa eu ver se aqui na do Michael Scott tem. Michael Scott não, do Studway. Deixa eu ver. Aqui ó, vai ficar aqui os seus pull requests, tudo bonitinho. Você vai aprender certinho como faz isso. Fechou? Então é isso, galera, que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e valeu!